A paz do Senhor, irmãos. Começando aqui, eu quero manifestar minha gratidão, a Deus por ter essa oportunidade, como o irmão falou, Já passei dos 80 e estou aqui. Eu nasci, acho que meu pai quis fazer uma homenagem a João Batista, certo? Porque eu nasci no dia 24 de junho, mas acho que Deus usou a boca dele para ser profeta, e meu nome foi evangelista, Ele pôs o nome de evangelista. E uma das coisas que eu entendo como missão minha é continuar sendo evangelista, pregando a palavra de Deus, certo? Então eu tenho que agradecer a Deus por essas coisas, agradecer nosso querido pastor Gilmar, que confiou para a gente esse trabalho, agradecer a tantos irmãos que sempre ajudam, a Rafinha, que está sempre coordenando as coisas aqui para a gente, Eu não sei o que eu faria se a Rafinha, com a minha idade, eu esqueço de tudo. Mas ela lembra de tudo, faz tudo pra gente. Certo? A Rafinha e outras irmãs, a Débora hoje aí está fazendo as coisas. E tantos irmãos e irmãs que fazem a obra do Senhor, os músicos que estão aqui cooperando. Eu sinto uma gratidão muito grande por todos eles e por toda a igreja, irmão. Por toda a igreja. Principalmente os irmãos que estão aqui agora, que estão ouvindo a gente. Irmãos, todo fim de ano a gente normalmente gosta de relembrar coisas, as coisas que a gente fez. É bom lembrar as coisas que a gente fez errado, porque para que a gente não cometa os mesmos erros, Porque diz que errar é humano, Mas persistir no erro é outra coisa, Eu não posso falar aqui que é meio pesado, Mas os irmãos entendem. Então, para a gente, os erros da gente, nós cometemos erro, mas quando nós aprendemos com ele, nós somos inteligentes, Quando nós aprendemos com os erros dos outros, nós somos sábios, Olhar o que os outros já errou, o que alguém nos ensina. Irmãos, o sábio aprende com o que os outros ensinam, viu, irmão? Ele não cometeu erro, não viu cometer, mas sabe, fica sabendo sem passar por essas experiências e sofreu o dano. Então, é muito bom a gente lembrar isso aqui, E tem outra coisa que normalmente a gente faz, no final de ano, principalmente no dia, eu vou fazer um propósito. Este ano eu vou ser assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, E bem-aventurado aqueles que vão até o fim, Começar uma coisa, meio mundo começa. Mas o importante é nós chegar até o fim. Chegar até o fim. Com as lutas, com os tropeços, com tudo. Vamos cometer mais erros. Eu parece que quanto mais velho fico, mais eu percebo que eu estou cometendo erro. Então, irmãos, hoje eu quero falar com os irmãos a respeito de um texto. E é uma exortação. Agora eu quero que os irmãos entendam. Exortação não é xingar, irmão. Não é repreensão. Exortação não é. Exortação, irmão, é um convite para a gente ir em frente, para a gente lutar, certo? Isso que é exortar. É animar as pessoas, certo, irmão? Muitas vezes as pessoas estão entendendo a falar exortação, pensa que é uma... Certo? Quando nós vamos exortar, muitas vezes nós falamos dos erros, nós queremos corrigir os erros, certo? E até por causa disso aí, muitas pessoas acham que exortação é para repreender. Irmãos, eu quero ler esse trecho, mas antes de eu ler, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu lembro essa palavra, a preocupação é minha. Porque está escrito aqui no livro do Apocalipse, para a gente voltar ao primeiro amor. Mas eu queria bem dizer para os irmãos assim: irmãos, eu vou pregar hoje para mim primeiro, tá? Para mim, e eu preciso. Olha aqui. Diz assim, a carta às 7 igrejas, primeira carta à igreja de Éfeso.
Diz assim o anjo para João, né? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Quer dizer, o anjo é o pastor daquela igreja, certo? É o dirigente daquela igreja. Isto é, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. O que são as 7 estrelas, irmão? 7 igrejas, né? Tem 7 estrelas. E anda no meio dos 7 castiçais. Não, irmão? Que ele fala assim, ele explica aqui a respeito disso, né? Ele fala da aparição, né? Diz: eu fui arrebatado de espírito e hoje disse que me via. Virei para ver quem falava comigo, virando vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, o semelhante ao filho do homem, vestido até os pés dele, vestido comprido, cingido pelos peitos, com um cinto de ouro. A sua cabeça, cabelo era branco, como a lã, como a neve, não sei o que. Seus pés eram semelhantes a latão, reluzente, como se tivesse sido refinado a formalha. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu a aguda espada de 2 fios, seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu, quando vi cair aos seus pés como morto, ele pôs a mão sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e foi morto, mas eis que estou aqui vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave do inferno e da morte. Escreve as coisas que tem visto e as que são acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste, a destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Quer dizer, dessas 7 estrelas não estão falando assim que as 7 igrejas não é os pastores das igrejas. Os castiçais são as igrejas propriamente dita. Eu fico pensando isso aqui, irmão, porque essa carta ela não foi escrita para a igreja. Foi escrito para o pastor. Quem estava fazendo as coisas certas ou erradas, a repreensão não era para a igreja, era para os pastores. É para mim, irmão Henrique, para você, irmão João Carlos, irmão André, liderança da igreja. Essas coisas são para nós. Eu fico pensando isso aqui, irmão, e eu fico tremendo de medo. Eu preciso da oração da igreja. Eu preciso da oração da igreja. Porque nós vamos ler o trecho que diz aqui. Que nós vamos meditar. E vemos que a coisa é muito séria. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Eu sei as tuas obras. Elogio, não é, mano? Eu sei o seu trabalho. Está elogiando, não está? A tua paciência. Elogio. Não pode sofrer os maus. Certo? Você quer as coisas direito. E puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são, e já fazem mentiroso. Tem discernimento. Não é verdade? Discernindo tudo. Certo? E quando qualquer coisa põe para provar. Diz: você faz as coisas certas. Está provando. E sofrestes. E tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Gente, quem tem essas qualidades? Poucos pastores têm essas qualidades, não tem? Poucos pastores têm essa qualidade. Mas o Senhor não estava contente. Ele disse: tenho, porém, contra ti que te deixastes a primeira caridade, o primeiro amor. Deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te,
e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Vou tirar a igreja de você. Isso foi o que Jesus disse. Eu vou tirar a igreja de você se você não voltar ao primeiro amor. Se não te arrependeres. E tem mais elogio. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais também eu aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amados irmãos, nessa pregação, o meu convite aos irmãos, a todos os irmãos que experimentaram a presença de Jesus, que estiveram na presença de Jesus, que andaram na presença dele, todos eles, todas essas pessoas, eu quero fazer um convite. Vamos voltar às nossas origens. Vamos voltar à nossa origem. Quando o irmão João Carlos começou a tocar aqueles hinos, aquelas músicas rapidinhas, depois era assim que nós fazíamos, né? Né, irmão? Mas quando nós falava assim, cantava assim, gente, a diferença é que quando nós falava assim, se começarmos a orar, essa casa treme, a casa tremia. Se começarmos a orar, falaremos língua, e o pessoal começava a falar língua estranha. Gente, o Deus que fez isso é o mesmo que está aqui. Não é coisa dele. E eu estou falando para os irmãos que eu preciso da oração dos irmãos, eu tremo de medo. Gente, porque eu experimentei muitas coisas com o Senhor Jesus. Eu precisei, às vezes que eu precisava, irmão, entender alguma coisa que eu não sabia e que não dependia dos homens. Ele falou comigo. Ele falou, gente, eu não faço essas coisas de abrir a Bíblia para ver o que Deus falou comigo. Tem muita gente que faz isso, né? Eu não faço essas coisas. Mas tem uma vez que eu tinha que tomar uma decisão e eu fico aqui, eu vou embora. Eu precisava daquela decisão. Orei, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Certo? E eu abri a Bíblia, mas não pensei em nenhuma intenção, não estava preocupado de preocupar alguma coisa, certo? Aí eu mexi na Bíblia. Aí eu olhei e rogaram que permanecesse com eles. É a resposta de Deus ou não é? Eu estou perguntando, fico ou vou embora? É uma decisão séria que eu queria tomar, gente. Deus falou assim comigo. Um dia eu falei, Senhor, eu gostaria tanto de trabalhar só para o Senhor. Gente, veio o amor que a gente tinha. Gostaria tanto de trabalhar só para o Senhor. Levantou o irmão e falou assim, você, apontou o dedo bem para a minha cara. Você que falou que queria trabalhar só para o Senhor. O Senhor manda te responder, Ele vai te aposentar. Faltava 12 anos para me aposentar. 2 anos depois eu estava aposentado, com todos os meus direitos. Eu vi Deus falar comigo. O dia, na oração, estava orando. Tem um irmão que começou a orar, foi todo mundo lá, começou a orar, pôs a mão na minha cabeça. Falou assim, irmão, o Senhor está me revelando uma coisa. Ele está dizendo que ninguém vai te enganar. Ninguém vai te enganar. Porque Ele vai pôr você num cargo que você não pode ser enganado. Passou os dias, eu era o presidente da igreja sargento.
Vocês estão vendo? Deus, gente, é o mesmo Deus que está aqui, gente. É o mesmo Deus que está aqui. Eu vi o Senhor Jesus no sonho. Uma vez eu vi ele descendo. Eu sonhei, eu estava sonhando. De repente eu vi um facho de luz assim. Você sabe aquela luz preto e branco? Aquele coisa que brilha, mas não é colorido. Eu vi assim, formou uma cruz no céu. E veio uma palavra na minha boca: eis o sinal do Filho do Homem. Veio essa palavra. E logo que eu vi, e eu falei essa palavra, eu vi um trono descendo dentro dele. E no trono estava o Senhor Jesus. Não o Senhor Jesus pregado na cruz, todo humilde. Não. O Senhor Jesus com olhos de fogo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que vinha para julgar o céu e a terra. E eu vi ele descendo. Gente, outro dia eu estava orando. Eu estava fazendo algumas coisas erradas, como muitas vezes fiz. E depois a gente faz as coisas erradas e depois fica reclamando, né? E nessas reclamações, eu estava de joelho, me aparece o Senhor andando. Eu vou correndo atrás dele. Eu vi o Senhor, irmãos. Isso aí não foi sonho, isso aí foi visão. O sonho era tão real que eu fui andando atrás dele, certo? Daqui a pouco eu olhei de lado, ele adiantou. Eu fui seguindo, não queria alcançar, não alcançava mais. Assim foi, 2, 3 vezes, daqui a pouco ele sumiu. Eu pergunto, Senhor, e comecei a ficar triste, triste. Senhor, o que é isso? Ele disse assim: se você quiser me seguir, não fica olhando de lado, olha para mim, não fica olhando de lado. O Senhor falou isso comigo. Gente, eu tenho experiência com Deus, que é coisa maravilhosa. Deus falou comigo várias vezes em reunião. Uma vez orando, eu vi o Senhor com um par de olhos lindo, mas lindo mesmo. E chegou e colocou numa irmã. Tem vários irmãos aqui que sabem que até quem que é. Colocou na irmã. E a irmã usava o óculos fundo de garrafa. Pensei assim, entendi comigo. O Senhor está curando a visão da irmã, né? Fica contente. Aí chegou na hora do culto à noite. Eu parei assim, olhei nos olhos da irmã. Depois, o que é isso? O que o pessoal vai pensar de mim? Certo? A minha esposa não estava preocupada, porque ela já sabia o que tinha acontecido, porque já tinha contado para ela, né? Aí eu falei assim, irmãos, o que acontece é o seguinte. Acontece que eu vi, aí eu contei, né? O Senhor colocando um par de olhos na irmã, e eu vi, e repetiu essa visão 3 vezes. Eu acabei de falar, a irmã começou a ter uma visão atrás da outra dentro da igreja, irmãos. Gente, o nosso Deus, e é por isso que eu estou falando para os irmãos, eu tenho medo, irmãos. Eu tenho medo. Porque eu não tenho desculpa, mas eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Tomé, quando viu o Senhor, ele pegou e se ajoelhou e disse: Senhor meu e Deus meu. Acho que é a primeira vez que eu vi na Bíblia alguém chamando Jesus de Deus. Senhor meu e Deus meu. Jesus vira e fala para ele assim: você acreditou porque você viu. Bem-aventurado aqueles que creem sem ter visto. Irmãos, eu não me converti, irmãos. Não foi. Eu vim na igreja, não, alguém pregou e eu me emocionei, levantei a mão. Não. Eu fui em casa, irmão, depois de um problema sério, que eu estava orando ali. Eu encontrei com o Senhor. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, foi diferente de todo o batismo que eu tinha visto. Comecei a orar em língua sem parar. A gente orava em língua, uma pessoa endemoniada que começou a cair no chão. E a glória de Deus se manifestava. Irmãos, tudo isso aqui para dizer, convidar os irmãos. Gente, quem não teve esse amor,
Mas, gente, isso aí começou a acontecer. Mas antes disso, irmãos, eu ia naquelas reuniões de oração, aquela reunião que pegava fogo, não sei o quê, não acontecia nada comigo. Nada, nada, nada. Nada. Eu me lembro que levou 8 anos. Eu estava com 6 anos assim, procurando o Senhor todo dia, não acontecia nada. Entrava um camarada que nunca foi na igreja, chegava ali, era batizado com o Espírito Santo. Deus dava revelação para ele e ia comigo, nada. Eu cheguei até aquela conclusão que Deus não gostava de mim. Mas Deus estava todo esse tempo me preparando. Que eu queria ter dons espirituais, queria sim. Queria muito. Porque é muito bonito, né? É muito bonito, a pessoa fica em evidência. Eu queria poder ter revelações. É a coisa mais linda que tinha. Até que o Senhor me pôs lá embaixo. E o dia que eu falei, Senhor, eu não quero mais nada para mim, Senhor. Eu só quero a tua graça para fazer a obra de Deus. Para fazer a tua obra. Não estava mais preocupado se ia ter dom de língua, se ia ter profecia, revelação. Eu não estava mais preocupado com isso. Eu queria agradar a Deus. O amor entrou no meu coração, irmão. Eu queria agradar a Deus. Senhor, o Senhor é a coisa mais importante da minha vida. Eu não quero mais, não estou mais interessado nas coisas desse mundo. Gente, eu perdi todo o interesse pelas coisas do mundo, gente. Eu não me preocupava mais com a riqueza. Você sabe aquele ponto que a gente até exagera. Espera aí, eu preciso trabalhar, preciso ganhar o pão de cada dia, né? Fazer essas coisas, né? Certo? Então isso aí o Senhor me colocou. O equilíbrio disso aí. A gente falava de Jesus em qualquer lugar. Alguém dava uma oportunidade. Uma palavrinha que saía, a gente entrava e falando de Jesus. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Tudo oportunidade para falar de Jesus. Irmãos, eu estou falando aqui, eu não sei quantos experimentaram essas coisas, mas eu conheço alguns aqui que experimentaram. Conheço alguns que passaram por essa experiência comigo. Alguns comigo, outros em outro lugar. Algumas pessoas talvez não tivessem experimentado para si, mas viu. Porque estava no meio daquilo que estava acontecendo. Gente, Jesus está aqui no nosso meio. E por isso o nosso convite é para voltar ao primeiro amor. Irmão. Eu anotei um punhado de coisas aqui, procurei na internet, coisas, sabe aquelas coisas aquelas verdades. Mas a hora passa, não dá tempo de a gente ler. Eu queria ler para os irmãos. Aqui. Porque, irmãos, com 80 anos a gente tem que anotar as coisas para a gente ler, porque é fácil esquecer, irmãos. A Bíblia, tem gente que pergunta, irmão, mas a Bíblia não diz que o Espírito Santo, né? Não precisa se preocupar com o que você vai falar, que o Espírito Santo fala para você. Ele disse, mas isso é só quando a gente for levado nos tribunais, por causa da palavra dele, né? Aí a gente não precisa, não dá tempo mesmo de preparar, né? Disse, mas quando a gente vai fazer a obra de Deus na casa dele, tem outra palavra que eu tenho medo. Maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, sabendo que a minha memória não é mais a que eu tinha há 30 anos atrás. Há 30 anos já estava velho, já estava começando a ficar velho, né? Já tinha 50. Mas funcionava tudo perfeitamente, né? Até os 60, eu acho que foi. Depois começou, né, aquelas falhinhas. Então, irmãos, eu procuro... Eu quero fazer isso aqui. Então nós vamos meditar dessa palavra. Que veja bem, eu queria chegar nessa conclusão. Vocês viram que o que a gente leu ali, quantos elogios para aquele pastor, não é? Quantos elogios. Eu conheço as suas obras. Eu sei do que você é. Sei que você não suporta isso, não suporta aquilo.
sei que você é justo, sei que você faz aqui, sei que você trabalha para, né? Tudo isso aí, irmão. Mas, para a conclusão, até os dons espirituais, irmãos. Eu vou dizer a coisa para os irmãos que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, diz assim, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse amor, ainda que eu fizesse isso, não sei o que, ainda que... Tudo aquelas coisas, né? O que quer dizer, irmão? Sem o amor, os dons espirituais não atingem a sua fidelidade. Pode até acontecer milagre. Que Jesus diz assim, que muitos naquele dia dirão, Senhor, mas em teu nome nós expulsamos os demônios e fizemos milagre, prodígio. Jesus disse, apartai-vos de mim, vós que não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. Então, o que faltava? O amor. Sem o amor, os diversos dons não atingem a fidelidade. Pode ser que aconteça um milagre, mas chegar diante do Senhor ouviremos, não conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora veja bem, isso aqui eu gostaria que os irmãos gravassem. O amor é a essência da natureza divina. É a essência. Deus é amor. A natureza do Deus é amor. O amor também é a perfeição do caráter humano. O amor é a maior força que existe no universo, porque Deus é amor. Amém, irmãos? E agora vamos falar o que seria o primeiro amor. Isso aqui, tem os irmãos que experimentaram, mas tem outros que não. Mas precisa conhecer. Precisa conhecer e entrar nele. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é o amor a Deus. A Bíblia Sagrada diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, Jesus falou, é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É o amor por Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sobre todas as coisas. É ter amor pela Bíblia Sagrada, irmão. Pela Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E ter amor pela igreja. Porque a igreja é a noiva de Cristo. Amém, irmãos? Amém? Quando você ama a igreja, você tem um amor pela noiva de Cristo. Primeiro amor, irmão, é um anseio profundo e andar em intimidade com Deus. A gente tem que ter desejo de andar em intimidade com Deus. Irmãos, vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo? Vocês estão vendo? Vocês vão no supermercado, vocês comparam quanto custava um quilo de arroz há 3, 4 anos atrás, quanto custa um agora? Eu me lembro, o arroz que eu pagava, se não me engano, 7, 8 reais, só está custando 36, 37 hoje. Certo? Feijão, o óleo e as coisas que nós precisamos. Água, luz, tudo que nós pagamos. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Eu quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos que acompanham política, acompanham lá o Senado, acompanham... Quanto tempo faz que vocês não vê um projeto de lei que beneficia o povo? Para mim, eu acho que faz uns 3 anos que eu não vejo. Não sei se os irmãos pode ser alguma coisa. Gente, e tem pessoas confiando no homem, irmão. Tem pessoas confiando no homem. Gente, o anticristo vai dominar essa terra. Vai dominar e nós temos que estar preparados, irmão. Preparado como? Com amor a Deus. Porque Ele é que vai cuidar de nós. Eu espero que a Assembleia de Deus e outras igrejas que propagam que seremos arrebatados antes da grande tribulação esteja certo. Eu quero ser arrebatado, não quero passar pela grande tribulação.
Mas, irmãos, nós temos que estar preparados para isso. Se o arrebatamento for antes, só vai ser arrebatado quem estiver preparado. Se não for, só vai vencer também. Se nós tivermos que passar pela tribulação, só vai vencer a tribulação quem estiver preparado também. É por isso que nós devemos estar preparados. Gente, então nós temos que ter um anseio profundo para andar em intimidade com Deus. Hoje, desejo ardente de cultuar o Senhor. Amor sincero pelos irmãos. Falando da igreja, a igreja todos. Né? Amor sincero pelos irmãos. E comunhão com eles. Nós precisamos de comunhão, irmão. Né? Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os outros. A pessoa que diz assim, não sei o que, eu não preciso. Diz, se você andar na luz como Jesus está na luz, certo? Quem anda na luz como Jesus tem comunhão com os outros. E é nessa comunhão que o sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados. Amém, meus queridos? Primeiro amor, irmão, é a dedicação sincera a Cristo, a obra dele, prazer em servir, ser consagrado totalmente a Deus. Isso é primeiro amor. E o que nos leva ao primeiro amor? O que nos leva ao primeiro amor é fazer as coisas do jeito que Deus quer. E o que nos tira do primeiro amor? Que é o que aconteceu com aquela igreja, ou pelo menos com o pastor daquela igreja. Amor ao mundo. Não ameis o mundo e tudo que há no mundo. Não ame. O mundo passa com a sua concupiscência, mas quem serve ao Senhor de todo o coração permanece para sempre. Amém? Outra coisa, irmão, secularização do cristianismo. O que é? É trazendo para a igreja as coisas seculares. Tudo, irmão. Tudo. Gente, nós precisamos viver no mundo. Nós não podemos ser assim, bloqueado por tudo. Não, irmãos. Mas vejam bem, a igreja é a luz do mundo e não o mundo iluminando a igreja. Gente, nós vimos coisas. Quem lembra o tempo que o crente andava de paletó e gravata e chapéu? É pouca gente que viu, né? Paletó, gravata e chapéu. Quando chegava na igreja, tinha um lugar lá, tem o cabideiro lá, onde deixava o chapéu. Os homens. Gente, e outra coisa. O uso de véu na igreja, hoje é só a congregação cristã que... Mas o véu era muito usado na igreja, certo? O véu era muito usado na igreja, certo? Inclusive na igreja católica. Na igreja católica, a mulher não podia tomar comunhão sem estar com o véu. Porque tem uma palavra na Bíblia e um ensinamento. Quando você entrar na igreja, os homens descobrem a cabeça e as mulheres descobrem a cabeça, certo? Tem um ensinamento aí. É simples uma coisa assim, mas veja bem, eu não estou falando que isso seja importante hoje nos nossos dias. Mas eu quero dizer assim, o que as pessoas faziam por amor a Deus era bem diferente. As pessoas se cuidavam de tudo quanto é jeito para não dar nenhum escândalo, certo? No primeiro amor também nós temos que ser assim, certo? Eu não digo, não pode vestir isso aqui, não. Gente, pode vestir do jeito que você quiser, mas não seja indecente, por favor. Não seja indecente, porque a indecência ainda é proibida, certo? E será até a volta de Jesus. Anda bem, tá? Não usa o seu corpo para ser, né, para sedução. Hoje está muito na moda e é pregado em tudo quanto é lugar, né, para as pessoas seduzir os outros. A sedução é o pecado que está em todo lugar. A erotização, né? A pessoa usar seu corpo, usar as coisas para provocar a tentação dos outros, homens e mulheres. Gente, não voltar ao primeiro amor.
É isso aqui. O que nos deixa o primeiro amor. Deixa a secularização no mundo. O hábito de olhar para problemas alheios. A gente fica preocupado, né, com o que os outros estão fazendo e não seguir. Foi o que o Senhor Jesus me mostrou quando eu falei, que eu vi Ele na visão. Eu estava atrás dele, olhando para cá, olhando para lá, vendo os defeitos dos outros. Eu devia ter olhado bem para o meu, que o meu era muito maior do que o deles. Certo? Eu devia ter olhado para o meu. Certo? Depois o Senhor me mostrou essas coisas. Olhar para o problema alheio, murmurar. Ter religião mascarada. Irmãos, quando nós identificamos que estamos abandonando o primeiro amor, negligência com a oração, falta de prazer na leitura bíblica, substituir, em vez de ir no culto, eu vou na festa, eu vou não sei o quê, eu vou no cinema. Gente, eu não estou dizendo que não é essas coisas, mas tem gente que está adquirindo o hábito de fazer isso. O hábito de fazer isso. Às vezes sempre que eu saio de férias, muitas vezes, eu procuro onde é que tem uma igreja para mim ir, porque eu não estou longe da minha igreja, mas eu gosto da comunhão com Deus. Às vezes você vai num lugar que está longe, não tem isso aqui. Mas, se possível, substituir culto, indiferença para com Deus, para com a igreja. Exemplos, irmão. Israelitas saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e já começaram a reclamar. Não tem água, não sei o quê, PPP, certo? Pô, eles viram Deus abrir o Mar Vermelho para eles passar, agora estavam preocupados porque eles não estavam vendo água para beber, certo? No Egito nós tinha cebola. Irmão, eu gosto de cebola, mas vai gostar de cebola assim lá na China, né? No Egito, certo? Então, irmãos, isso aí, as murmurações dos israelitas. Sansão, homem ungido por Deus, nasceu escolhido, não sei o quê. Se envolveu em prostituição. Na arrogância, a vontade de aparecer, contar para os outros, fazer pergunta, né? O mel, não sei o que estava lá, e fazer questionamento. Aparecer, quando o pessoal levantava, ele... Pum, aquele gigantão. Venceu 3.000 pessoas, irmão. Não era com metralhadora, gente. Não era nem com fuzil. Aliás, ele não tinha nem uma espada. A arma dele é um pedaço de osso do queixo do jumento. A arma que ele usou. Matou 3.000 inimigos. Vocês viram como é que é esse camarada. Aí depois vai cair na prostituição. Sabe que seu corpo é templo do Espírito? Seu corpo é templo do Espírito. Cuidado. Cuida do seu corpo. Não sabeis que sois templo de Deus, que o Espírito Santo habita em vós. Quem destruir esse templo, Deus o destruirá. Cuidado, irmão, por favor. O outro irmão que deixou o primeiro amor, Saul. Saul era uma pessoa qualquer, normal. De repente Samuel chega lá e falou para ele: Deus te escolheu para ser rei de Israel. E ele começou muito bem, fazendo tudo o que Deus queria. Depois começou a fazer as coisas por conta própria. E caiu, né? Irmãos, Salomão, o rei, que Deus falou com ele, isso que eu tenho medo. Deus apareceu para ele 2 vezes. E ele começou a ouvir o conselho das mulheres, implantou a idolatria em Israel, certo? Parece que ele se arrependeu. Quando a gente lê o livro de Eclesiastes, parece que ele teve o arrependimento, certo? Eu não sei se houve tempo, se não teve. Mas, irmãos, um homem daquele caiu, ele caiu por causa das mulheres. Caiu pela idolatria. Qual a consequência, irmão, de deixar o primeiro amor? Nada se aproveita dele, né?
Ainda que eu tenha nada disso me aproveitaria. O crente é sal da terra. Mas se o sal se desvirtuar, ele perde o sabor. E não serve para nada mais, senão para ser pisado pelos inimigos. Outra coisa que acontece, irmão, esfriamento da fé, afastamento da igreja. Pode perder a liderança que ele tem, né? Esse pastor estava ameaçado de perder a liderança que ele tinha. Deus ia tirar uma igreja dele. Jesus disse: se você não é quente nem frio, eu vou vomitar você da minha boca. Gente, você conhece coisa mais nojenta do que o vômito? Sinceramente, irmão. Olha, eu vou falar para você, tem coisa nojenta. Mas vômito é terrível, né? Crente morno. Crente morno. Jesus considera como vômito. Da consequência de abandonar o primeiro amor. Perigo maior: ser separado de Deus e condenado ao inferno. Agora que eu ia começar a minha pregação, mas eu só vou citar os tópicos, porque não dá tempo. Aqui era tudo minha introdução. Mas eu me empolguei demais, irmão. Eu me empolguei, sabe? Eu estou preocupado. Eu quero que a igreja volte ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Então, eu falando para os irmãos, a experiência que eu já tive, irmãos, a responsabilidade minha é muito grande. É muito grande. Eu tenho medo. O irmão José foi meu companheiro. Muitas vezes, né? O irmão José, o irmão João Carlos. O irmão Henrique, apesar de ser pequeno, novinho, mas ele pegou muitas coisas ainda. É coisa que nós fazíamos, acontecia. Às vezes começava a cantar o hino, Senhor meu Deus, pá, começava o demônio cair no chão, pessoa endemoniada cair no chão. Pessoa chega em casa, na minha casa, irmão. Olha, eu vim aqui, eu não sei o quê, eu estou passando mal. Aí vem que vamos orar, orando, participando do culto. Daqui a pouco escutar o ronco. Camarada, daqui a pouco eu acordava. Meu Deus, eu dormi, mas eu vi isso, eu vi aquilo, não sei o que, totalmente curado. Quantas vezes nós vimos essas coisas? Quantas vezes aconteceu isso conosco, né, irmão? Quantas vezes aconteceu conosco? Gente, Jesus está aqui, é o mesmo. Ele quer, gente, nós precisamos voltar, irmão, buscar o poder de Deus. Nós vamos ter luta para enfrentar, irmão. A igreja esteja alerta, irmão. Olha, tomara que sejamos arrebatados antes. Mas se não for, irmãos, se a gente não tiver no primeiro amor, a gente não vence. Quem quer voltar ao primeiro amor, irmão, primeiro deve lembrar-se de onde caiu. Vocês já notaram quando a gente vai fazer uma redação, o pessoal que gosta de português aí, não sei o quê, né? Para fazer uma redação, você pergunta, você faz um punhado de perguntas para você responder, né? O que foi que aconteceu? O quê? Quando foi? Como é que foi? Aonde foi? Né? Por que foi? É assim que a gente faz um relatório, não é? Os irmãos que gostam aí de português, é mais ou menos assim, a gente faz pergunta e depois a gente vai respondendo nos relatórios. E aqui o Senhor Jesus lembra de onde você caiu. Onde você estava? O que você estava fazendo? Davi, quando caiu, estava olhando, estava no palácio. Ele devia estar no campo de batalha, mas estava no palácio. Foi lá que ele viu a mulher tomando banho. A mulher de Urias. Foi lá que ele caiu. Lá. Onde foi a queda? Onde você estava? O que você estava fazendo? Onde fica? Onde está a sua mente? Aonde está seus pensamentos? Aonde está seu desejo? Aonde está? No mundo ou em Deus? Lembra-se de onde caíste. Lembra, irmão. Procura lembrar. Lembrar
É a primeira coisa que nós temos que fazer. Lembrar. Por isso a Bíblia foi escrita, para a gente lembrar as coisas que aconteceram. Certo, irmão? Jesus, quando nós celebramos a ceia, para quê? Para relembrar, né, irmãos? Façam isso em minha memória, quer dizer, lembrança dele. Faça isso. E depois precisa se arrepender, irmão. Arrepender não é só um sentimento. Arrepender é mudança de vida. E quando a pessoa se arrepende, o que acontece, irmão? O arrependimento traz uma tristeza por causa daquilo que a gente fez errado. Traz uma tristeza. Tem pessoa que diz que se arrepende e tem orgulho daquilo que fez. Eu vejo às vezes uma pessoa dando um testemunho, eu era assim, assim, assado, e os olhos dele estalam, parece que ele está gostando daquilo lá. Gente, não é. Não, irmão. Arrepender é não gostar mais daquilo. É mudar a mente. Se arrepender, irmão. Né? Saul fingia arrependimento. Ele dizia, eu me arrependo, eu fiz errado, mas eu fiz porque o Senhor estava demorando muito para chegar. Eu fui lá oferecer o incenso. Não é verdade? Eu fiz por causa disso. O Senhor mandou eu matar todo mundo, mas eu pensei nisso aqui. Quer dizer, uma desculpa. Quer ensinar a Deus como deve fazer as coisas também. Davi não. Davi, quando ele pecou, ele foi fazer um recenseamento que o profeta aconselhou ele não fazer. Disse, Deus não vai gostar. Você tem que ficar contente com o que Deus te deu. Ele não insistiu. Aí depois Deus mandou uma praga no Israel, estava destruindo tudo. Ele falou, Senhor, por que o Senhor está castigando o meu povo? Fui eu que fiz, castiga a mim. E não o meu povo, fui eu que sou culpado. Quando Natan confrontou ele, falou, e eu pequei, só eu pequei contra o Senhor. Não arranjou desculpa, não arranjou. Se você quer ter sucesso, irmão, arrepender e confessar e abandonar. Irmão. Não põe a culpa em ninguém, não põe a culpa em circunstância, não foi o fulano, não foi esse cara, não foi. Quando a gente peca, a gente é culpado. Vamos aprender isso aí, irmão. E voltar a praticar as primeiras obras. É voltar para a casa do Pai, como o filho pródigo voltou para a glória de Deus. Irmãos, essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos. Vamos voltar ao primeiro amor. E quem ainda não encontrou o primeiro amor, entre nele, para a glória de Deus. Amém, irmão?